Fotos estrangeiras. Vemos a Terra antiga e um alienígena parado na beira de uma cachoeira enquanto seus companheiros alienígenas se preparavam para voar para longe. O humanoide colocou uma tigela no chão e puxou outro recipiente com líquido dela. O alienígena bebeu o líquido preto. O voador Pires quase desapareceu de vista. De repente, o corpo do alienígena começou a se desintegrar até o DNA. Os restos do alienígena caíram na cachoeira, dando origem à nova vida. Próximos eventos nos levam para longe no futuro. A arqueóloga Elizabeth Shaw descobriu algo curioso e pediu ao colega para ligue para Charlie. Quando o Dr. Holloway veio para a caverna, Elizabeth mostrou a ele desenhos rupestres. Com pelo menos 35.000 anos de idade, os desenhos retratavam pessoas antigas adorando uma criatura gigante apontando para as estrelas. Esta não é a primeira descoberta por arqueólogos. Charlie e Elizabeth deram as mãos. Sem dúvida, essas criaturas querem que a humanidade as encontre. Outros eventos nos levam ao ano de 2093. A tripulação da nave Ateu principal é de 17 pessoas. Já está muito longe da Terra. David é o único a bordo da nave que está acordado. Ele entrou no compartimento criogênico onde Elizabeth Shaw, que como os outros está em estado de hibernação. David pôde ver os sonhos do Dr. Shaw, que estava lembrando de sua infância e de seu pai. Eles viverão na África. A mãe de Elizabeth faleceu. David estudou idiomas antigos e assistiu a filmes antigos repetindo citações de personagens. De repente o navio tremeu e a inteligência artificial informou que o destino foi alcançado. David viu pela janela de observação da nave um enorme planeta, mas o alvo não era o próprio planeta, mas seu satélite. David descobriu mais tarde que Meredith Vickers já havia acordado de um estado de hibernação que durou quase 2 anos e meio. Vickers disse para acordar o resto da tripulação. Elizabeth Shaw passou mal, mas David garantiu a ela que logo passaria enquanto a tripulação comia café da manhã. E Vickers, recuperados, viram o capitão do navio e a Nick se preparando para o Natal. O biólogo Melbourne tentou se familiarizar com o geólogo Fifield, mas este deixou claro que não estava aqui por amigos e sim por dinheiro. Logo houve um briefing. Ninguém sabe realmente o que eles vieram aqui, mas alguns assumem sua exploração geográfica para terraformação. Vickers cumprimentou os membros da tripulação. Seu trabalho é ficar de olho em como os outros estão trabalhando. Uma gravação de holograma de 2 anos atrás chegou. Peter Wallen, fundador da maior corporação da Terra, anunciou que David é um membro da equipe. Era praticamente como um filho para ele. Mas ele não era humano, mas um androide. Wallen sempre se preocupou com a questão de onde os humanos vieram e ele encontrou aqueles que afirmam ter encontrado as respostas. Elizabeth e Charlie mostraram as imagens da tripulação de achados arqueológicos de todo o mundo. Todos eles têm uma coisa em comum: imagens de criaturas gigantes chamando as pessoas para a estrela S. É como um mapa e um convite. Os cientistas conseguiram encontrar uma estrela semelhante ao Sol usando essas coordenadas. Um planeta com um satélite no qual a vida é possível circula em torno dele. Os membros da equipe estão céticos, mas Elizabeth acredita que é aqui que eles encontrarão os criadores da humanidade. A nave Prometheus estava se preparando para pousar no planeta LV-223. David convidou Elizabeth e Charlie para visitar Vickers, que mora em um módulo separado com um sistema de suporte de vida independente. Elizabeth achou estranho haver um módulo médico no compartimento com uma função de derivação, mas Vickers pediu a ela para não tocar em nada. Ela também deixou claro que não acreditava que os engenheiros existissem, ao contrário de Wayland, que era fanático. Mas se Elizabeth e Charlie conseguissem encontrar esses alienígenas, eles não poderiam ser contatados sem o consentimento de Vickers. David revelou mais tarde que ele passou 2 anos estudando línguas antigas para poder se comunicar com os engenheiros. Se eles existissem, o capitão e seus 2 pilotos trouxeram a nave para a atmosfera e fizeram um pouso. Aparentemente o ar aqui não é adequado para respirar. Os membros da tripulação veem uma estrutura em forma de pirâmide ao longe. Charlie não quer esperar até manhã e pede para a tripulação se preparar para a missão imediatamente. David também vestiu um traje espacial para deixar os outros mais à vontade. A equipe partiu e logo chegou à pirâmide. Ainda não se sabe se é de origem natural ou não, mas é definitivamente Hollow. Os cientistas entraram na pirâmide e se encontraram no corredor. Fifield ativou dispositivos especiais para esfolar todo o interior da pirâmide. Um mapa tridimensional começou a tomar forma na mesa de Yannick. O ar aqui era absolutamente limpo e respirável. Negligenciando as precauções de segurança, os números da equipe removeram seus capacetes de terno. Apesar da baixa temperatura, a água na caverna não congela. David encontrou um pouco de lodo coberto de butetons e os pressionou ativando o holograma. Os cientistas assustados viram alienígenas fugindo com medo de alguém ou algo. A equipe seguiu o holograma. Um dos alienígenas lutou contra seu grupo e caiu debaixo da porta morrendo. Os atonitos cientistas perceberam que haviam
Encontrado seus criadores, Vickers era tão chocados quanto eles. Fifield entrou em pânico por não ter concordado com tal empreendimento. Sua especialidade é geologia e não corpos alienígenas. Fifield pretendia retornar ao navio. Milburn o apoiou e foi com ele. Os cientistas foram capazes de determinar a idade da descoberta. Aparentemente o alienígena está morto há cerca de 2000 anos. David conseguiu descobrir a tecnologia e abriu a porta. Elizabeth imediatamente viu a cabeça do humanoide. Os cientistas se encontraram em um corredor com um grande número de vasos de algum tipo. Ninguém suspeitou que havia vermes rastejando no chão. Este salão passou por um templo ou uma tumba gigante. Os afrescos representavam algum tipo de alienígena arte. Enquanto isso, David examinava o líquido nos vasos e concluiu que era orgânico. Os murais no teto começaram a mudar. Talvez fosse por causa do efeito das pessoas na umidade do ar. Um Flintstone se aproximava e Yannick ordenou que a tripulação voltasse para o navio. Dr. Shaw e Dr. Ford embalaram a cabeça e David pegou um dos vasos. A tempestade estava muito próxima e a tripulação se dirigiu para o navio perto da entrada do portão principal. A mochila com sua carga valiosa caiu e Elizabeth voltou para pegá-la diretamente na tempestade. Charlie tentou ajudá-la, mas agora os dois estavam no meio da tempestade. No final, David salvou o casal. Descobriu-se que Milburn e Fifield ainda não haviam retornado ao navio. Eles estavam perdidos na pirâmide até a tempestade libera a tripulação. Não pode voltar para eles. Shaw e Ford, tendo esterilizado o objeto, começaram a examinar a cabeça. Vickers entrou para observar o processo. Logo os cientistas perceberam que era não um esqueleto externo, mas apenas um capacete. Levantando, os cientistas viram sob o traje o rosto de um humanoide que se parecia muito com um ser humano. Os cientistas deram um pulso bioelétrico ao cérebro do alienígena, na esperança de convencer seu sistema nervoso de que ele era ainda vivo. De repente, a cabeça começou a ganhar vida. Não havia como os cientistas impedirem. Vickers ordenou que o objeto de estudo fosse coberto com urgência por uma cúpula. Quase imediatamente ele explodiu. Descobre-se que os deuses são mortais. Afinal, na próxima cena vemos David conversando com um homem que estava na cápsula de hipersono. Enquanto David caminhava pelo corredor, Vickers bloqueou seu caminho, mas ele se recusou a dar detalhes da conversa. Depois o androide voltou ao laboratório e abriu aquele mesmo vaso. Enquanto Shaw e Ford comparavam o DNA de humanos e dos engenheiros e encontrou um código genético compatível, David ofereceu a Charlie uma bebida. Dr. Holloway concordou alegremente, sem saber que David havia mergulhado seu dedo no vidro, colocando uma gota do líquido preto nele. Enquanto Milburn e Fifield encontraram uma montanha de corpos alienígenas e Anne os contatou e relatou que a 1 milha de distância o sensor detectou algum tipo de forma de vida desde que o sinal foi captado. No oeste, os cientistas vão para o leste. À noite, Elizabeth tentou descobrir o que aconteceu com os engenheiros. Talvez uma epidemia tenha surgido em seu planeta e exterminados todos. Charlie se pergunta por que esses alienígenas os criaram e por que os abandonaram na Terra. Apesar de tudo que Elizabeth tem, não tirou sua cruz porque não se sabe quem criou os engenheiros. Charlie e Elizabeth desenvolveram uma paixão entre eles e Nick perguntou a Vickers se ela era um robô. A mulher ficou chocada com a pergunta e pediu ao capitão para visitá-la em 10 minutos. Enquanto Milburn e Fifield chegou ao próprio hall com os vasos, de repente eles viram uma criatura alienígena parecida com uma cobra. Fifield estava com medo, mas Milburn estava encantado, liderado pela criatura. O cientista estendeu a mão para a cobra e ela imediatamente o atacou e se enrolou em seu braço. Quando Fifield tentou ajudar seu colega e cortou o rabo da cobra, o ácido borifol em seu capacete derreteu através dele. A cobra rastejou para Milburn traje espacial e tirou a vida. Na manhã seguinte, Charlie passou muito mal. Se olhou no espelho e viu um verme em seu olho. Os cientistas foram contatados por Yannick, que informou que o adolescente iria em busca de Melbourne e Fifield, que não tiveram contato depois ao saber que alguma forma de vida havia sido avistada na pirâmide. David ficou interessado enquanto a equipe procurava pelos cientistas desaparecidos na pirâmide. David foi até as coordenadas da suposta forma de vida. Vickers monitorou de perto todas as suas ações da câmera. Uma vez no compartimento de carga, David desligou a câmera. Havia várias cápsulas de hipersono alienígenas. Charlie estava piorando, mas ele garantiu que estava bem. O líquido preto começou a perder ativamente dos vasos. Logo a equipe descobriu o corpo de Milburn. Quando ela viu a condição de Charlie, Elizabeth disse que eles tinham que voltar para o navio. Imediatamente houve confusão e pânico e Elizabeth disse a Vickers que eles tinham que preparar uma quarentena porque poderia ser contagioso. David apertou todos os tipos de botões e sentou-se na cadeira do piloto. De repente, hologramas de alienígenas entram no compartimento conversando uns com os outros sobre algo. David os observou atentamente. Um mapa estelar tridimensional iluminou o corredor. David estava no centro de toda essa beleza, segurando um
Modelo holográfico da Terra. Logo tudo saiu. David percebeu que um dos alienígenas ainda estava vivo. E na cápsula de hipersono o androide ouviu sua respiração e sorriu. Charlie estava em estado crítico. Mas o portal da nave estava fechado. Vickers se recusou terminantemente a deixar Holloway embarcar. Ou toda a tripulação arriscaria uma infecção alienígena. Charlie entendeu isso também e depois de contar a Elizabeth que ele a amava, começou a se mover em direção à prefeita de Vickers, Meredith. Foi forçada a usar o lança-chamas. Elizabeth acorda na enfermaria. David tirou sua cruz porque poderia estar infectada. Após escanear a mulher, David percebeu que ela estava grávida de 3 meses. Elizabeth pode ter acredito porque é impossível, mas de acordo com David não é exatamente um feto normal. Elizabeth insiste em remover o feto, mas David diz que a melhor solução é chorar ou preservá-lo até que eles voltem para a Terra. De repente Elizabeth sentiu uma dor intensa que o androide injetou nela um sedativo e a colocou em uma superfície horizontal. David viu os sonhos da mulher e sabe que ela perdeu o pai nas mesmas circunstâncias em que perdeu Charlie. Ele também contraiu um vírus. Os cientistas nos trajes biológicos estavam prestes a mover Elizabeth para a seção criogênica. Mas ela vê o momento, nocauteia a luz e corre para o módulo Vickers onde há equipamentos médicos. Elizabeth sentiu intenso pain, mas conseguiu ajustar o equipamento da maneira correta após injetar um analgésico em si mesma. Sheila deitou na cápsula médica após o diagnóstico. A inteligência artificial fez uma cirurgia nela e extraiu o copo alienígena. A criatura assustadora começou a se contorcer e apavorada Elizabeth saiu de lá a cápsula congelando o monstro. Enquanto isso Yannick e a tripulação encontraram Fifi Led perto do navio. O corpo do homem havia sofrido uma metamorfose horrível e ele atacou os tripulantes. Yannick mal conseguiu neutralizar o monstro enfraquecido. Elizabeth entrou em um dos compartimentos. Ela ficou chocada quando percebeu que Peter Weyland estava realmente vivo e dormindo todo esse tempo. Ele é muito velho e tem alguns dias de vida. Ele quer usá-los para encontrar o último engenheiro sobrevivente. O Olin espera que o Criador lhe conceda a imortalidade. Elizabeth acha que isso é uma má ideia. Os engenheiros realmente não são o que eles imaginavam que fossem. Shaw insiste que eles deveriam sair o mais rápido possível. Mas o Weyland está convencido de que eles não devem recuar quando estão tão perto das respostas. Independentemente de Elizabeth decidir ir como parte da equipe para encontrar o motor antes de Waylon sair, Vickers decide falar com ele. Ela acredita que o engenheiro não lhe concederá a imortalidade. Não há necessidade de temer o fim, pois é um processo natural. O Olin, no entanto, manteve sua opinião. Vickers entendeu que esta seria a última vez que ela veria seu pai. A equipe chegou à pirâmide. Elizabeth pediu a todos que não o fizessem tirem seus capacetes porque Charlie poderia ter contraído o vírus do ar, mas David garantiu que não estava no ar e Yannick percebeu que havia uma nave alienígena dentro da pirâmide. Enquanto David se preparava para acordar o engenheiro contando que os alienígenas estavam indo para sair antes que o desastre acontecesse. Seu objetivo era a Terra porque para criar algo você deve primeiro destruí-lo. O alienígena acordou e estava gravemente desordenado. NTAD sem permitir que o engenheiro se recuperasse do hipersono. David começou a transmitir a ele em uma linguagem antiga o desejo de Weyland de se tornar imortal. O engenheiro não gostou disso e atacou o androide e neutralizou vários membros da equipe. Elizabeth conseguiu escapar. O Olin faleceu e Vickers disse que era hora de voltar para a Terra. O alienígena estava se preparando para ativar sua nave como essas pessoas. Ele estava indo para a Terra enquanto o sistema da nave ligava. O engenheiro sentou na cadeira do piloto. Elizabeth implorou ao capitão para não deixar a nave alienígena sair do atmosfera para então toda a humanidade acabaria. Embora o Prometheus não seja um navio de guerra, Yannick estava determinado a cumprir seu dever. Ele largou o módulo de suporte de vida na superfície do planeta e disse a Vickers para deixar. Os pilotos ficaram com Yannick. Vickers conseguiu deixar a nave em uma fuga pod no último momento e o Prometheus colidiu a toda velocidade com a nave alienígena, tirando-a do curso da nave. Caiu no chão ao contrário de Vickers, que estava bem embaixo dela. Elizabeth conseguiu escapar. Ela se arrastou para fora da nave e se dirigiu para o módulo de suporte de vida ouvindo barulhos estranhos. Ela pegou o machado. Descobriu-se que seu filhote alienígena tinha crescido para um tamanho incrível. Elizabeth foi contatada por David e informada de que o engenheiro estava vindo diretamente para ela. A inteligência artificial notificou que o portal havia sido violado. O alienígena entrou no módulo e atacou Elizabeth, mas ela conseguiu destrancar a porta do compartimento médico com a qual a criatura prendeu o alienígena seus tentáculos e Elizabeth fugiu deitada no chão. Ela chorou de impotência. De repente David entrou em contato com ela novamente dizendo que havia muitos navios aqui. David poderia ter aprendido a navegação Astra para voar de volta para a Terra. Elizabeth voltou
para o Android quebrado, mas funcionando. Ela colocou o cruzar de volta sem perder a fé. Elizabeth também afirmou que não queria voltar TU. De onde ela veio? Ela quer ir de onde vieram os engenheiros. Mais tarde David perguntou a Elizabeth quais eram seus objetivos. A mulher respondeu que era importante para ela saber por que os alienígenas criaram a humanidade e queriam destruí-la, mas depois mudaram de ideia. É o 1º de janeiro de 2094 desse Columbus. Elizabeth e David estavam se preparando para ir juntos para o lugar chamado Paraíso na Bíblia.